Olá, eu sou Lígia Facione. Eu sou Cláudio Vilar. Eu sou Lígia Facione, nós estamos no Berlim Tech Talks. Hoje nós temos 2 convidados mega especiais, mas só que a gente só tem 3 lugares, então vai acontecer uma coisa diferente hoje. O Claudinho vai fazer o papel de Otubo e o Otubo vai continuar no papel de Otubo, então nós vamos ter 2 Otubos. Será que a gente dá conta de 2 Otubos num programa só? Veremos, né? Vamos ver até o final se a gente consegue. Você decorou as piadas que eu te mandei. Ai. Aí vai ser difícil. Então, gente, hoje a gente tem 2 convidados muito especiais. Primeiro, muito obrigado ao Eduardo Magrani, que trouxe esse o maior especialista no Brasil em governança, né? Nossa, a gente tá muito chique esse programa. Que é o Cláudio Lucena. Isso. Acertei. Yeah. O Cláudio Lucena é professor da Universidade Federal da Paraíba. Estadual, exatamente. Estadual da Paraíba. Universidade Estadual da Paraíba, Exato. na área de Direito. Sou lotado no departamento de Direito, mas, como eu digo, com dupla nacionalidade. Informação e tecnologia. Então, trabalho com Direito e Tecnologia já há bastante tempo. Muito obrigada. E você poderia contar um pouquinho pra gente a sua história, a sua trajetória? Vamos lá, vamos começar. Eu sou original da ciência da computação. Me formei em ciência da computação lá em Campina Grande. Comecei na década de 90 e quando eu estava terminando o curso de computação me apareceu uma oportunidade para a faculdade de Direito. Uhum. E aí, quando eu cheguei na faculdade de Direito, um dos meus professores já estava trabalhando com esses temas, ainda muito no começo, porque não tinha muita musculatura nesses temas. Mas ele já trabalhava com Direito e Tecnologia. Eu fui ser monitor dele, descobri a área, né? O fato de ter feito ciência da computação ajudou no diálogo, e aí de lá para cá apareceu uma oportunidade na própria universidade, eu entrei e aí comecei a descer um pouco mais, me aprofundar. E nos últimos anos que eu tive a oportunidade de começar a sair do Brasil, comecei a conhecer uma outra característica dessa geração de acadêmicos, que eu acho que o Dudu Magrani é um dos grandes representantes disso, que é uma academia que não fica só dentro dos muros da universidade. Que bom, né? isso, Super né? Se não é ativismo assim, puro, mas é uma academia que olha para a academia maker. Né? E aí a academia maker me parece que é a tendência de hoje. Já não dá mais para a gente ficar dentro da universidade sem escutar o que acontece. Então, fico muito feliz de estar vivendo nesse momento. Assim. É verdade. Às vezes a gente tem grandes mentes na academia, mas que ficam muito enclausurados, falando para dentro das bolhas, né? Publicando artigos acadêmicos que só são lidos pelos pares, em eventos em que só tem como público-alvo os próprios pares. Então é importante... Ficam incompreendidos do lado de fora, né? E às vezes nem tem esse contato, né? Não chega nem no ponto de serem incompreendidos, simplesmente são invisíveis para o público geral, porque o debate é muito técnico e eles não pensam do ponto de vista de impacto, como gerar mais impacto com as ideias brilhantes que muitos acadêmicos têm. Acho que essa palavra é importantíssima, impacto. Não dá, pela dinâmica do mundo que a gente vive, acho que o lugar de falar isso exatamente no Tech Talks, pela dinâmica de mundo que a gente vive, não dá para você imaginar que uma teoria ou uma descoberta tenha efeito 20, 30 anos depois. E com tantos problemas sociais, econômicos, culturais, políticos. Urgentes, né? A gente precisa de soluções. A universidade é um lugar onde, por excelência, você faz experimentações, erra muito, mas acerta bastante, tem muito boas ideias. Então, a gente precisa colocar essas ideias em prática, errar. A academia teve sempre muito medo de errar, né? Então, experimenta, erra, mas tem que funcionar. A cultura acho maker, que a palavra como é você impacto. falou, né? É importante. Só abrindo um parênteses, o Eduardo Magrani já foi entrevistado por um episódio nosso do Berlim Tech Talks. A gente vai colocar o link para quem quiser voltar à trajetória dele. As melhores entrevistas que eu já fiz na vida. Mas até eu vou assistir de novo. É mérito da nossa edição, que pega as melhores partes. De toda a equipe. Muito bom. Então, a gente vai colocar o link depois do Eduardo Magrani, de novo agradecendo que ele trouxe Eu agradeço o Cláudio a vocês, aqui. E a honra é minha também. O Cláudio é uma das maiores referências que a gente tem na aula Obrigado. no cenário de governança da internet no Brasil, além de um grande amigo, um grande mentor, inspirador também. E o Cláudio ele tem essa visão privilegiada de ter acompanhado bastante a trajetória da evolução da internet, da regulação da internet também. Eu costumo dizer que em menos de 20 anos, Cláudio, a gente passou de uma visão romântica da internet, entusiástica com todo o potencial que a internet oferece, para uma visão quase distópica. Hoje o documentário que está sendo mais falado no Netflix e internet é o The Great Hack, privacidade hackeada. Então a gente criou um awareness muito grande, o Claudinho já está ali, ó, rindo, gostou do documentário.
Então a gente está conseguindo criar um awareness muito grande que mostra um outro lado da internet, para além dessa visão romantizada e uma visão mais distópica, onde a gente vê que pode ser manipulado a partir dos dados que a gente gera, um cenário mais obscuro. Então, queria saber um pouquinho a sua opinião sobre essa evolução também do que a internet representa para a gente profissionalmente, pessoalmente, socialmente também. A gente volta sempre à declaração, né, de John Perry Barlow, e aquela visão romântica de que ninguém devia tocar naquele espaço, né, porque aquele era o primeiro espaço verdadeiramente livre que a humanidade tinha conseguido, e a partir dali governos e empresas e corporações deviam estar fora daquilo. Não saiu como combinado, não, né? E veja só, a geração deu muita importância àquela declaração. Eu não sei se a gente em algum momento se perguntou se ela era possível, se aquele mundo da declaração era possível. Né? Ou se era utópico demais. Sim, porque hoje, veja só, hoje nós temos, ainda falta conectar, nós estamos no ponto do 50-50, ainda falta conectar metade da população do mundo. Mas metade já é bastante. Já é muito. Pois é, mas a comparação que eu ia fazer é o seguinte, naquele momento, o We the People, do John Perry Barlow, era um tantinho assim de gente. Né? Então era gente que pensava, né, que talvez uma elite que pensava que aquilo era possível. Hoje nós aí já temos a metade da população do mundo conectada e já não dá. E já não dá, porque convenhamos, os desdobramentos também saíram do controle. Né? Total. A ideia da conexão, a princípio militar, que foi depois aproveitada comercialmente e que depois apareceu uma camada de relacionamentos e pessoas, camada humana, né, de relações humanas em cima, extrapolou aquilo que inicialmente se imaginava. E aí quando isso começa a ter influência em educação, em cultura, em economia, o movimento da criação do Calibre, da Libra, agora recentemente, dá muito, né, deixa isso muito claro. Quando começa a tocar aspectos da vida em sociedade que não estavam também no combinado, né, de o impacto internet, nas eleições todas. Né? Democracia, política, tudo. Total. E aí me parece natural que uma preocupação regulatória / governança, a gente fala muito assim, né? Porque às vezes a regulação mais dura, às vezes a regulação dura não funciona, mas algum monitoramento, a palavra em inglês é oversight, é a melhor palavra, né? Algum monitoramento, alguma supervisão disso a gente precisa. O problema é que nesse jogo, né, nesse cabo de guerra entre liberdade e supervisão, agora, nesse momento que nós estamos vivendo agora, os governos e as corporações têm um peso muito grande no jogo. E aí isso normalmente passa do ponto, vai tocar ali aquelas liberdades que a gente queria preservar lá da declaração do John Perry Barlow, mas que parece que agora estão mais ameaçadas do que nunca. Isso já é uma mudança de mentalidade. Eu lembro durante o Marco Civil da Internet, que foi a grande regulação da internet no Brasil, que a gente ainda tinha uma ideia, várias pessoas defendiam isso, de que a internet tinha que ser uma terra absolutamente desregulada. Free, né, livre. Sim. No sentido de total desregulação. E hoje tem uma visão muito clara sobre isso. A gente precisa de regulação para garantir direitos mínimos. O ser humano não dá para deixar solto assim, né? E é difícil pensar as nossas vidas hoje sem internet. O acesso à internet hoje já é um direito humano, então ainda falta metade. Mas com boas regulações para a gente extrair o que há de mais positivo e reduzir o que há de negativo. Esse é o jogo do equilíbrio. Eu chamo isso o mantra do equilíbrio. Né? A ferramenta chegou, o recurso está aí, é o recurso não natural mais fantástico da história. Né? É o único recurso não natural que chegou nesse nível de é um conceito interessante. É um recurso não natural que escalou para a humanidade inteira, pelo menos potencialmente. Porque se nós conectamos 3 bilhões, com um pouco de esforço, boa vontade, a gente conecta o restante dos que quiserem. Né? Porque também não deve haver essa obrigação. Mas é evidente que esse equilíbrio precisa existir. Né? A discussão sobre que eu acho que é uma das grandes discussões que vai acontecer aqui no IGF, a discussão sobre tecnologias e mecanismos de reconhecimento facial, monitoramento e reconhecimento facial, para mim é um ótimo palco para a gente exercitar essa necessidade de equilíbrio. A tecnologia existe, não está madura no grau que a indústria gostaria que estivesse, não está madura no grau que os governos gostariam que estivesse, mas tem ali há algum potencial de ajudar as forças de segurança pública. Dificilmente será do jeito que está implementado hoje. E as ferramentas, tanto é que o exemplo que a gente tem aqui, a sociedade civil vai vir para o IGF com o exemplo de São Francisco,
que declarou não um banimento da tecnologia, mas uma moratória. Né? Basicamente, ele diz em São Francisco, ele disse o seguinte: agora não, desse jeito não, dessa maneira não. Né? Mas como é que a gente faz? A pergunta que Dudu deixou no ar é a seguinte: como é que a gente faz para encontrar nesse avanço tecnológico sensacional um jeito legítimo de ajudar as forças de segurança e outras ações legítimas sem a distopia, né, de você já não ter mais controle de onde está, de estados e corporações terem mais controle sobre você do que você, né, imagina que tem, e mais de, a partir desses dados, começarem talvez a fazer inferências que não são corretas. Né? Sim, o jogo tem das bias. emoções, identificar a emoção na face, plenamente questionado. Sim. Mas se está fora do controle da gente, a gente já vai pular aqui para a proteção de dados pessoais, né? Se está fora do controle da gente, não é a hora madura consegue de usar. Eu queria fazer só uma quebra rapidinha. Você está aqui em Berlim por conta de um evento, que é o IGF. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o IGF, o que é esse evento e o que você está esperando ver lá. O IGF, o Internet Governance Forum, é uma reunião que as Nações Unidas ajudam a organizar, mas que é promovida com setores, segmentos, stakeholders diferentes da sociedade. Indústria, comunidade técnica, as empresas, indústria, comunidade técnica, sociedade civil e governo. São os atores que estão lá no IGF. É um modelo multissetorial. A ideia é que esses atores, com visões diferentes, necessidades diferentes e propostas de solução diferentes, sentem nas mesmas mesas durante... Já foi maior. O IGF hoje está reduzido aí a menos dias, 4 dias. E daí o encontro não decide nada, não sai uma declaração, não sai uma carta, não sai um instrumento formal cogente, de norma cogente internacional, mas é um fórum que tem sido importante. Para pensar, né? Para pensar, exatamente. Nós estamos na 14ª edição, acho que Berlim é a 14ª edição, ele já esteve no Brasil, esteve em João Pessoa, na Paraíba, em 2015. E acho que foi o último ano que eu não fui. A partir de 2016, Guadalajara, Genebra, Paris e agora em Berlim eu tenho acompanhado. Eu sou um fã incondicional do modelo multissetorial de discussão. Porque eu acho que governos e indústrias sempre encontraram uma forma de conversar quando o interesse deles converge. Né? O governo ouve quando quer, mas quando a indústria, que tem muito poder econômico, também quer se pronunciar, encontra uma forma desse fórum, digamos, bilateral acontecer. A comunidade técnica e a sociedade civil estão começando a ter lugar à mesa agora. Esses 14 anos de Fórum de Governança de Internet, eu acho que é onde a comunidade da sociedade civil tem o maior espaço de discussão num fórum importante internacional desse. Discute-se muito sobre paridade, equilíbrio, né, de participação e de presença dessas partes, não é o ideal. A indústria manda as pessoas para cá muito fácil, se prepara muito bem, governos fazem a mesma coisa, a sociedade civil nem sempre tem a mesma condição. Mas ainda assim, eu acho que eu já não acho que a gente consegue pensar internet de outro jeito. Né? Com alguém controlando, determinando as regras, discutindo, sem essa participação de conversa da sociedade civil. E essa é uma crítica que o IGF recebe, porque com 14 anos se começa a se cobrar resultados mais concretos. Mas eu já tive a oportunidade de pronunciar algumas vezes sobre isso, inclusive nas próprias sessões. Eu acho que demora muito tempo para um arranjo produtivo e regulatório desse entender que tem outra voz na jogada. Né? Então eu acho que é isso mesmo. A gente precisa financiar um pouco mais a sociedade civil para as pessoas encontrarem esse lugar de participação. E eu acho que essas ideias ressoam. As ideias da sociedade civil ressoam e dificilmente teria outro lugar, né? Assim, centralizado onde essas pessoas conversarem. Eu sou um fã do espaço. O ano que vem já está definido também para a Polônia. São 4 anos de Europa, no IGF também não é o ideal, talvez seja o caso, né, de pensar, globalizar um pouco mais, né, espalhar por outros continentes. A China? Não. A China não sediou e imagino que não sediará. Mas não participa também, ou participa? Participa, a chineses sim, a comunidade que vem vem do mundo inteiro. E aproveitando justamente esse ponto, conectando com sua fala anterior também, a gente hoje tem uma visão clara de que regulação é importante. Inclusive, esses fóruns são importantes para a gente pensar de maneira multi-stakeholder quais são as regulações adequadas. Mas muitas das regulações de internet que a gente vê hoje partem de uma visão de norte, inclusive, né? Na área de proteção de dados, que você mencionou, já sentindo que a gente ia chegar nesse ponto. Evitar, né?
a Lei de Proteção de Dados, por exemplo, no Brasil, foi altamente inspirada pelo GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia. Então, o que eu queria explorar um pouquinho mais é como é que você sente essas regulações da internet que são necessárias, mas que chegam muitas vezes de países dominantes. Como é que isso é sentido por regiões como América Latina, África, entre outros? É sempre um impacto para alguém do norte global escutar uma posição bem fundamentada de alguém que vem de outra região do mundo. A realidade é completamente diferente. A realidade do norte global é completamente diferente. Tinha sido assim numa primeira área que tinha sido afetada pela tecnologia, que era o direito de autor. Não é? O direito de autor do norte, com aquela visão econômica, com pouquíssimas exceções de uso livre, razoável. Uma visão forte de copyright em inglês. Sim, né? aquela visão de copyright mais forte, de direito de autor fundamentalmente como negócio, né? Como commodity econômica, a commodity, uma das commodities. Mas pautado pelo impacto econômico. Né? Sim, uma das commodities principais dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que desloca membros do Ministério Público para participar de investigações sobre violação de copyright em outros países. Então, você tem que ter noção de como é que isso é concebido no norte. Essa não é a nossa visão no sul global. Nós temos outras, digamos, prioridades de desenvolvimento, um gap enorme para preencher em termos de educação, de acesso à cultura, conhecimento, né? E agora, com os temas mais de digital mesmo, mais de eletrônico, de ambiente digital, de impacto em direitos da revolução tecnológica, a gente está vendo esse confronto de ideias a se aproximar. Antes de vir para cá para o IGF, eu estava em Istambul com o Carlos Afonso também, dividindo um painel lá com ele. E sobre proteção de dados, uma colega do Reino Unido disse, olha, o que é que a gente devia fazer? Só uma pergunta no debate. O que é que a gente devia fazer, né, para impedir essas violações à proteção de dados? E aí eu tive o cuidado de dizer, olha, eu venho do sul global e tem um insight que eu não posso deixar de fazer. Quando você diz a gente quem? Porque faltam conectar 3 bilhões de pessoas do sul global. Né? E eu sempre com muito cuidado para não para parecer uma crítica de confrontação, né? Porque não é. A ideia é o seguinte, e inclusive tenho a convicção de que as 3 bilhões de pessoas que faltam conectar, muito provavelmente serão afetadas, os seus direitos no ambiente digital serão afetados pela forma como a gente define hoje. E a definição hoje envolve o norte muito mais. Né? Então, sem querer confrontar, mas só para colocar a questão em perspectiva. E é muito interessante você perceber no rosto, na face da pessoa, que você tocou num ponto que ela não tinha considerado. Porque o mundo dela... bolha, né? Né? Sim, o mundo dele não é aquele. Exato. Então, por exemplo, com proteção de dados, a gente está vendo agora um debate da possibilidade do Brasil atrasar o início de vigência da nossa lei. Você acha que é por conta de algum fator cultural? A maioria das empresas no Brasil não está fazendo o dever de casa de compliance com tudo que a lei exige, que não é pouca coisa. São vários direitos dos titulares de dados, isso dá trabalho e tem que ser bem planejado com calma. Então, por uma questão de comodidade, estão tentando atrasar isso. Mas esse é um movimento global de adaptação para leis parecidas com a lei europeia do GDPR. Será que não está bem concatenado com a cultura? A LGPD propõe uma mudança de mentalidade, que deixa de ser só a reparação de danos e passa a ser a prevenção também. E isso pode acontecer com outros diplomas de inteligência artificial e outras áreas também. Se não sofrer um desvio de curso muito grande, proteção de dados pessoais será o maior movimento de conformidade da história do Brasil. Uau! No mais curto espaço de tempo. Eu digo isso porque o Brasil avançou muito em termos de conformidade anticorrupção, da lei para cá, mas não se aplica a todo mundo. Né? Nem todo mundo é sujeito, nem toda empresa precisa do programa de conformidade em corrupção, anticorrupção, e não se espalhou. Né? Para a proteção de dados, a rigor, a lei não faz distinção. Então, eu digo, do bar à igreja, passando pela padaria. Quem trata dados precisa estar em conformidade. A lei, a princípio, não faz essa distinção. Né? Então, significa dizer que primeiro, acontece o que aconteceu no Código do Consumidor, a lei transforma todo brasileiro em titular de direitos novos. São 210 milhões de titulares de direitos novos. Possibilidade de fiscalização grande. E torna todas as empresas, sem distinção, que
tratam e processam dados pessoais como sujeitos disso. Então, é o maior programa, é o maior processo de conformidade que o Brasil já viu até agora no menor espaço de tempo. É evidente que isso, como o Dudu disse, dá muito trabalho, não é barato. Eu acho que a gente está falando pouco no Brasil, tem uma preocupação pequena sobre o que é que vai acontecer com a empresa pequena e média que processa dados, às vezes até oferece um risco grande por causa da natureza da operação e não tem a grana para investir num processo de conformidade nos moldes em que ele está sendo tratado hoje pelas grandes consultorias. Isso aplica até uma pequena startup, que às vezes tem dificuldade para contratar um advogado, imagina um Data Protection Officer. Dados do governo sendo vazados, né? Do governo, não é da padaria, do governo. É o que mais tem dados. Pois e esses são vazados, imagina a padaria, gente. O cenário de startups em João Pessoa e em Campina Grande, por exemplo, é bastante vibrante, mas são empresas que não têm essa condição. Então, eu acho que parte da discussão sobre adiamento passa por aí, pela dificuldade que as empresas estão vendo orçamentária. Eu te digo que é orçamentária, sabe por quê? Porque há busca por discutir isso. Não há uma semana na região... Não é má vontade. Não há uma semana na região em que eu não esteja uma ou duas vezes nas empresas discutindo. Fazendo aquela palestra inicial, fazendo aquele workshop, uma oficina inicial. Então, inclusive em órgãos públicos, que eu imaginava que os órgãos públicos iam demorar muito, né, para virar a chave de proteção de dados pessoais. Já estive em Tribunal de Contas, já estive em hospital público, já estive em universidades. Então, está todo mundo discutindo. Não está na dinâmica suficiente para em agosto estar em conformidade. De novo, talvez seja outro motivo da discussão sobre adiamento. E aqui na Europa, hospitais estão sendo processados, várias entidades que não são os usual suspects. Né, a gente vê detalhes, por exemplo, a academia que eu faço ginástica, eu tive que assinar um papel dizendo que os dados que eles E estão pegarem... sendo, recentemente, em Berlim, uma empresa de aluguéis foi processada em milhões, porque estava tratando dados pessoais sem conformidade. Salvo engano meu, a primeira multa em Portugal, eu trabalho no meu doutorado com a professora Filipa Calvão, que é a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal. Salvo engano, minha primeira multa foi para um hospital. Foi para um hospital. Um hospital do Barreiro. Né? Uma multa de aproximadamente que trata dados sensíveis, né? Um baita saúde, né? É bem complicado. Agora, sobre o adiamento, eu acho que vale a pena fazer uma ressalva. Esse adiamento não funciona porque há um ecossistema de proteção de dados global sendo reconstruído. O Brasil vai perder esse ecossistema. Eu entendo a dificuldade das empresas e até do governo. Imagina uma companhia de processamento de dados do tamanho que os governos e os estados têm para fazer um modelo de projeto de conformidade para daqui a 8 meses. Né? Eu entendo a dificuldade, mas esse não é um cenário brasileiro, esse é um cenário global. Todas as legislações do mundo que entenderam que dados são uma commodity nova e já não podem ser tratados como eram há 20 anos atrás. O impacto é diferente. Né? A escala do dano potencial é diferente, então todo mundo precisa fazer isso, é uma das condições da OECD. E o Brasil tinha isso em mente quando fez esse esforço de aprovação da Lei de Proteção de Dados. E mais do que isso, parceiros comerciais situados em países onde a conformidade é obrigatória não vão mais contratar ou vão interromper contratos com os brasileiros. Então, eu entendo a questão política do adiamento. Pode ser um pedido forte de um setor, por exemplo, que está sentindo uma dificuldade maior. O próprio governo que está vendo, que na hora que olhou disse, eita, não vai dar. Né? Mas eu acho que, primeiro, o adiamento não funciona porque a gente vai perder a outra parte muito importante do bonde que a gente queria construir. E segundo, se na prática um player de uma cadeia produtiva precisar estar em conformidade, acabou. Ele só contrata, para ele manter a conformidade dele, e isso dá trabalho. Se um player em um setor produtivo diz, não, eu quero, está na minha hora, eu contrato com gente de fora, além disso, a integridade está na minha cultura, eu quero. Todo mundo que está ao redor dele, fornecedor, vai precisar caminhar. E eu acho que talvez o movimento seja tão forte, não sei se eu estou sendo excessivamente otimista, mas talvez o movimento seja tão forte que mesmo em face de um adiamento regulatório, que o mercado aí, alguns players principais puxam um movimento irreversível. Sim, e ele é irreversível. E é um movimento global, Sim. como você falou, assim como outros também. Então, esse efeito do GDPR como regulação foi viral, na verdade, para várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. E talvez uma outra regulação que venha também do norte com efeito viral seja relacionada à inteligência artificial. Hoje a gente vê vários guidelines éticos de inteligência artificial vindos da França, da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos. E isso está sendo absorvido e está influenciando países do sul global também.
Então, da mesma forma que países na América Latina receberam essa influência viral da regulação de dados, talvez recebam uma influência viral também com relação à inteligência artificial. E o antropólogo Hermano Viana diz que a gente não pode simplesmente introjetar de maneira acrítica essas regulações. A gente tem que pensar numa espécie de antropofagia para a inteligência artificial ou outros desenvolvimentos de inteligência, de tecnologia, né? Então, você acha que é possível isso? A gente ter uma versão nossa dessas novas tecnologias, dessas regulações nórdicas? Está na mesa, né? Está na mesa do Congresso Nacional. Existe um projeto de lei, número 5051, que é de autoria do senador capitão Stevenson Valentim, que é senador pelo Rio Grande do Norte. É um projeto de lei que, se não me engano, aí é de setembro, então é coisa de meses, semanas a rigor, né? Semanas. Ele seguramente vem para a mesa de discussão aqui do GF. Não é um bom projeto de lei, né? Ainda é muito incipiente. Tem, acho que 7 artigos. Superficial. Bastante superficial, conceitual, alguns conceitos não falam inconsistentes. O que exatamente significa a inteligência artificial ali? Me parece que assim, chegou a discussão no gabinete do senador, o gabinete percebeu que era um tema importante, global, nacional, relevante para o futuro, para não perder, né, o bonde e para não perder a oportunidade de começar a discussão, propôs ali alguma coisa. Mas é um gabinete que já está aberto, aí já tem o contato ali na região Nordeste é mais próximo da gente. O gabinete e os colaboradores têm absoluta abertura para ouvir, né, para ouvir aí o input da sociedade civil, que precisa acontecer, além do próprio Congresso. Mas o detalhe aqui é que é uma coisa, isso como a turma que fazia coisa perigosa, né? Dizendo até não tente fazer isso em casa. E a gente está tentando fazer isso em casa. Uma coisa que ninguém fez. Nós mapeamos aí, para a aula lá no ITS, 20 e poucas, né? 23 ou 24 iniciativas regulatórias de inteligência artificial no mundo. De todo jeito. Só as que são de responsabilidade de Estado têm estratégias nacionais. Os planos estratégicos nacionais. É porque eu digo isso porque isso tem, essas iniciativas diferentes têm pesos jurídicos diferentes. Uma estratégia nacional é um plano, né? E há como a gente teve para a internet das coisas. Teve na internet das coisas. Há um movimento também nesse sentido do Brasil, de uma estratégia nacional de IA, que eu não sei até que força vai ter, mas isso há. Há países onde isso já está bastante bem desenvolvido. Há projetos de lei, efetivamente. O Brasil, por acaso, agora entrou no hall de gente que tem projetos de lei. Há países simplesmente importando guidelines éticos de outras organizações internacionais, como da OECD, como do Fórum Econômico Mundial. E há iniciativas, inclusive, muito mais, com uma perspectiva de impacto muito mais concreto, como é o caso dos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes Unidos têm um ministro de inteligência artificial. Foi a estratégia. É um ministério. E esse ministério vai tentar descobrir o que é que dá para fazer com isso, porque, repetindo, não tem ainda, né? Não foi feito, ninguém sabe o ritmo, a dinâmica, o que é que vai funcionar, o que é que não vai, né? Então, roubou Sofia ganhando cidadania na Arábia Saudita. Pois é. Então, ninguém sabe muito bem o que isso significa. Exato, né? a gente não pode deixar de conviver com esse tipo de avanço. Essa automação talvez seja essa automação essa tendência de introdução de processos automatizados mais intensos com inteligência artificial, talvez façam o início da Revolução Industrial parecer um quebra-mola para a gente. Né? Talvez a gente olhe para a Revolução Industrial como ela começou e veja ela do tamanho de um quebra-mola, perto do que está acontecendo agora. E aí, trazendo a nossa conversa do começo, a gente nem pode, né, engessar o que vem de bom por causa com essa inovação. Também não pode simplesmente fechar os olhos dizendo, imaginar que tudo que mercado e governo empurrarem vai ser a melhor solução. Né? Detalhe, eu sou um otimista compulsivo. Eu acho que nunca na história, de novo, a sociedade civil teve tanta voz na hora de um processo de discussão tão importante. Normalmente esses processos aconteciam fora desse painel. Hoje, sociedade civil e academia podem ter um protagonismo muito maior nessas discussões. Legal. E com uma pitada aí de brasilidade também, com esse approach maker que você estava falando. Bom, é a hora da gente pensar em fazer ciência maker no Brasil. Né? Maravilha. Então, gente, para a gente encerrar, a gente podia ficar horas, podia virar uma série da Netflix aqui com vários episódios. Não dá porque ideia. o assunto... Tá aceito. Porque o assunto é muito interessante. É uma proposta, né? Mas a gente vai ter que fazer um encerramento. Eu queria que vocês dois ficassem à vontade para fazer suas observações, suas
recomendações, Sim. se você tivesse o poder de fazer isso acontecer, o que você recomendaria como solução para acelerar esse processo, por exemplo? Eu perguntei isso ao colega lá em Istambul na semana passada. Então você já tem a resposta. Porque Bill de Blasio, o prefeito de Nova York, no dia 19 de novembro anunciou a função que a gente está imaginando que seja uma função importante até agora. Ele anunciou que está aberta na prefeitura de Nova York a posição de Algorithms Manager and Policy Officer, um gestor de governança de algoritmo. Nem olhei o salário, inclusive, pode ser um negócio até interessante. E eu fiz essa pergunta. Vocês assumiram essa posição, o que é que vocês fazem no dia seguinte? E fiz essa pergunta, eu também não tinha resposta, né? E é bom porque tive indicações de ótimas respostas dos colegas. E uma das melhores foi implantar um modelo de discussão verdadeiramente multissetorial, ouvindo realmente as pessoas que são afetadas por essa automação na ponta, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente começou a fazer nesse movimento multissetorial de governança, mas agora a gente precisa aprofundar. Pessoas na ponta estão sentindo os efeitos concretos da aplicação dessa tecnologia. E acho que era por aí onde eu começaria. Intensificar o movimento de ouvir essas pessoas e incluir mais gente. Mas no Brasil a gente só não tem mais tempo, né, para fazer isso. Para ouvir essas pessoas antes da lei entrar em vigor, ou... De uma forma global, nós temos com vários temas, né? Você diz de uma forma sempre tem, global. mas sempre tem, né? Sempre tem tema e a gente precisa, talvez essa seja um outro papel importante da academia, intensificar, aproveitar os espaços que a gente tem para fazer dos nossos debates mais inclusivos e de mais impacto. Eu concordo totalmente, faço coro com o Cláudio e complemento. Eu acho que a área de direito digital, tecnologia como um todo, ele já foi artigo de perfumaria em uma série de segmentos, inclusive nas nossas vidas pessoais muitas vezes, né? O debate e regulação da internet é um debate muito nichado. Agora não, agora impacta absolutamente todo mundo. Esse é um debate público. E a gente não precisa simplesmente estar a reboque em todo esse debate. Eu acho que na América Latina a gente já entendeu a importância desses temas de proteção de dados, inteligência artificial, e agora está na hora de a gente buscar esse impacto em um protagonismo maior para ter regulações mais adequadas para o nosso cenário, para ter voz de sul global também nessas discussões, seja como sociedade civil, acadêmicos, empresas ou Estado também, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai deixar os contatos, os sites, todas as informações que o Cláudio deixar para a gente e do Eduardo também, para que vocês possam tirar dúvidas. Vocês podem deixar também nos comentários, tá bom, gente? Espalhem essa ideia para todo mundo, porque o tema é muito importante, a sociedade precisa debater e todo mundo precisa conhecer sobre o assunto. Então, tchau, até a semana que vem. Tem assinatura, o sininho... E tudo aquilo, likes, pois é. Essa parte era do Cláudio, então não sei fazer. Isso. Tá bom, gente? Então tchau e até semana que vem. Muito obrigada. Obrigado.